Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias ou celulares em Filipenses 4. Amém? É uma alegria estar aqui hoje falando sobre alegria, que é um tema difícil de se falar e mais difícil ainda de se viver. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Vamos ler novamente? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Tem uma tradução que fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Amém? Podeis assentar. Todos nós vivemos em busca de alegria. Todos nós vivemos em busca da felicidade. E tem dias que nós falamos, hoje não foi um dia feliz. E geralmente a alegria, ela está mais presente nos nossos pensamentos do que na nossa vivência. Quantas e quantas vezes nós paramos e começamos a lembrar de tempos que éramos felizes, que éramos alegres e hoje não mais temos alegria. Lá em Eclesiastes tem um versículo muito bom. Jovem, se alegre no Senhor no dia da mocidade, antes que venham os maus dias e você fala, já não tenho mais prazer, ou já não me alegro mais nele. Aí eu pergunto, será que nós conseguimos fazer essa relação de bons dias e maus dias? Será que o dia passa na nossa cabeça e pensamos, hoje foi um dia no qual eu não tive mais prazer nele? E tem outra coisa interessante. Jesus, lá no capítulo 15 de João, versículo 11, ele fala o seguinte, tenho-vos dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus fala sobre uma alegria completa e sobre uma alegria contínua, uma alegria que transcende o meu entendimento. Esse versículo, capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai falando, até um ponto que ele começa a falar da alegria, ele vai falando da paz e ele chega no contentamento. Mas Glauber, eu preciso de situações boas para eu me alegrar? Eu preciso de notícias boas para eu me alegrar? E por que eu devo falar de alegria? Sendo que eu posso estar vivendo os piores momentos de minha vida, ou talvez você esteja vivendo o pior momento de sua vida, mas a minha alegria não deve vir de mim. A alegria não deve vir das circunstâncias, a alegria vem do Senhor. Como eu falei, alegrai-vos sempre no Senhor. Esse sempre é do começo até o fim. Esse sempre é em todo e qualquer momento. O sempre. Paulo não fala alegrai-vos em Deus nos momentos bons. Ele não fala alegrai-vos em Deus quando eu tenho aquilo que eu quero. Alegrai-vos em Deus quando eu tenho a situação resolvida. Mas alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, sempre, sempre. Porque a alegria de Deus, ela é completa. Amém. Ela é suficiente. Embora nós possamos entender que a alegria é um estado emocional, ela passa por além da satisfação e do contentamento. Eu devo me alegrar em Deus, não pelaquilo que eu somente estou vivendo, mas eu devo me alegrar pelaquilo que Ele prometeu e pelaquilo que Ele vai cumprir. É muito comum a gente parar e pensar e falar várias e várias vezes, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estamos alegres em Deus, nós conseguimos ser fortes. Quando nós estamos alegres em Deus, nós conseguimos transcender a realidade para ir para a fé, para ir para a esperança, para ir para uma vida diferente da vida que a gente está vendo, e sim uma vida que a gente já viu
pela fé. Lá em Coríntios fala que a breve e momentâneo sofrimento deve trazer para nós alegria. Deve trazer para nós algo que encante o nosso coração. Mas, Glauber, o homem, ele vive buscando alegrias. Na bebida, no dinheiro, nas realizações, nos desejos, nos sonhos, nas esperanças, nas conquistas, mas todas essas coisas são falhas. Como a pastora falou, a vida passa muito rápido, o homem pode ter tudo e depois que morre ele não vai conseguir levar nada. Ele não vai conseguir carregar dessa vida nada do que ele conquistou. Mas o mais importante é como eu estou vivendo esse mundo. Será que eu estou entregando para Deus um coração alegre, um coração grato, um coração em paz? Será que eu consigo sentir paz em meio a qualquer situação? Será que eu consigo parar e pensar, Deus, independente do dia de hoje, eu vou ter a paz do Senhor habitando em mim. Independente da situação de hoje, eu vou ter aquela paz que excede todo entendimento. Como eu falei, o capítulo 4 de Filipenses, ele começa falando da alegria do Senhor e ele passa para uma paz que excede todo entendimento. E como é que eu vou conseguir essa paz que excede todo entendimento? Eu devo procurar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que nem o mal há, aquilo que é irrepreensível, aquilo que existe virtude. Ou seja, eu devo buscar tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Porque todas as características das promessas de Deus levam para algo bom. Deus, Ele não cuidará da gente. Deus tem cuidado da gente. Como a irmã Bina falou, o Senhor é o nosso pastor. E Ele supre todas as nossas necessidades. E nada nos faltará. E eu preciso entender que à medida que eu vou andando com Jesus, o Espírito de Jesus começa a habitar em mim. O Espírito de Deus começa a habitar em mim. E o fruto do Espírito de Deus, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é longanimidade, ele é essa palavra enorme, ele é bondade e ele é fidelidade. Amém. Um fruto, ele é completo por várias coisas. Eu começo pelo amor, eu caminho na paz, eu ando na alegria, eu me torno uma pessoa esperançosa, uma pessoa boa, uma pessoa perdoadora e uma pessoa fiel. E o fruto de Deus, ele é indivisível. Eu não consigo tirar meia maçã de um pé. Eu preciso tirar a maçã completa. Você nunca vai ver uma maçã, ela só com a casca, sem o miolo e sem as sementes, porque ela é um ser indivisível. O que faz o fruto ser fruto são todos os componentes do fruto. E o fruto do Espírito, ele é conforme a junção de todos esses elementos, começando pelo amor e alegria. Quantas e quantas vezes nós podemos falar: hoje não vai ser um bom dia. E geralmente não é. Mas quantas e quantas vezes, mesmo em situação difícil, podemos ter um ato de fé e depois desse próprio ato de fé ser uma semente de alegria. Ser algo que encoraje pessoas a acreditar, a não reclamar, a não dar voz à tristeza. Hoje eu estava lendo aquela parte que Jesus vai
se encontrar com Lázaro morto. E ele fala para Marta: Marta, se eu tivesse vindo antes, vocês não teriam a alegria completa. Como Jesus chega para uma mulher que perdeu seu irmão, e ela fala: mestre, se eu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E ele fala: Marta, se eu tivesse vindo antes, a gente não teria a alegria, você não teria a alegria completa. Tudo que Deus planeja e projeta para nossas vidas passa por um processo para nos moldar e nos transformar. A nossa vida, ela caminha por etapas de um relacionamento com Deus. Eu começo na fé e eu vou progredindo na fé. E quando é que eu vou parar de progredir? O dia que eu encontrar com Deus. Até lá, a vida do crente é um caminho em Jesus, até o dia que eu possa encontrar com Deus. E existem duas possibilidades de encontrar com Deus: o dia que Ele voltar ou o dia que eu morrer. Eu tenho certeza que essas duas coisas vão acontecer. Um dia Deus vai voltar, mas também um dia todos nós iremos morrer. E será que durante essa trajetória eu me alegrei em cada situação? Eu imagino que Marta estava sem esperança, porque ela acreditava se o Senhor tivesse vindo antes. Ela nem imaginou que Lázaro iria morrer. E afinal das contas, ninguém imagina que as pessoas que amam podem morrer. É coisa que a gente não passa por nossa cabeça. A gente sempre ora pela cura, a gente sempre ora pela libertação, a gente sempre ora pelo milagre de Deus. Mas infelizmente aconteceu o pior para Deus transformar no melhor. Porque depois de 4 dias, Lázaro ressuscitou. E a alegria retornou. E a alegria foi completa. E no mundo, nós temos muitas e muitas possibilidades de alegria, como eu falei. Mas todas elas são falhas. Todas as alegrias que o mundo me oferece, ela pode por um momento satisfazer algo em mim, pode me dar um prazer, pode me dar uma esperança, mas ela nunca será suficiente. Ela nunca durará para sempre. Mas existe a verdadeira alegria que ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém. Então, o sempre de Deus é algo que tem que ser constante. E quando eu estou alegre, alguns comportamentos são nítidos em minha vida. É muito fácil a gente caminhar e identificar uma pessoa alegre, porque essa pessoa tem sinais de alegria. Da mesma forma que é muito fácil identificar uma pessoa triste, porque essa pessoa tem sinais de tristeza. E eu preciso, durante a minha alegria, ou durante a minha vida, me alegrar e demonstrar essa alegria. Uma pessoa alegre, ela tende a ser grata. Tanto que os cultos são de ação de graça, por algo que me alegrou. E essa pessoa tende a louvar a Deus por essa alegria. Aquela música muito conhecida, Sou Feliz com Jesus, Sempre Sou. Ela não foi escrita no melhor momento da vida do autor, não. Ela foi escrita no pior momento da vida do autor. Ele tinha acabado de perder sua esposa e filhas. E ele escreveu essa música. Eu sou feliz com Jesus, sempre sou. Ele parafraseou Filipenses 4:4. E lá em Isaías 12, fala assim: com alegria
bebereis a água do poço da salvação. Existe uma salvação em Jesus Cristo. E essa salvação, Jesus fala que a água que Ele nos dá, nós jamais teremos sede. Nós teremos fonte de vida jorrando em nós. Amém. Quando você recebe a notícia boa, você se alegra. Você começa a ter esperança. Você começa a ter seu coração pensativo naquilo que está acontecendo e naquilo que pode acontecer. E agora eu tenho uma notícia para vocês, que existe salvação no poço da alegria. Existe uma salvação no poço da alegria. Aquele que bebe com alegria a água do poço da salvação é aquela pessoa que busca a Jesus. Mas Glauber, como eu busco a Jesus? Permitindo que Ele habite em você. Permitindo que Ele se torne o guiador da sua vida. Permitindo que Ele se torne aquele que te conduz. Jesus veio, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e mandou o Consolador, que é o seu próprio Espírito Santo, para habitar na gente. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós começamos a ter motivos de alegria. Segundo estudos, existem 3 formas de alegria. 3. A primeira alegria é a alegria de quando você recebe algo. Quando você recebe algo, você se torna alegre. A segunda alegria é quando alguém que você ama recebe algo. E tem uma terceira alegria, que é quando algo ruim poderia acontecer e não acontece. E naquele momento você se alegra. Esse é o momento. Resumidamente, esses 3 fatores de alegria resumem o Evangelho de Jesus. Jesus é a melhor notícia que eu tenho para te dar para a sua vida. Jesus é a melhor coisa que você pode oferecer para alguém. E Jesus também te livrou daquele pior que poderia acontecer. A Bíblia fala que Deus olhou para o céu, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Quando eu pego a Bíblia e vou ler alguns livros, como as cartas de Paulo, eu não consigo acreditar que Paulo escreveu vários livros falando de alegria, falando de contentamento, falando de paz, falando de esperança em uma prisão. Dá para entender que aquele homem estava dentro de uma prisão, sendo castigado, sendo torturado, sendo violentado, e ele falava de fé, ele falava de encorajamento, ele falava de vida. Prova que as circunstâncias para ele não conseguiam colocar na mente dele tristeza. Mas a alegria do Senhor habitava nele e ele conseguia falar de esperança, ele conseguia falar de paz, ele conseguia falar de contentamento. À medida que nós entendemos que o mundo não tem influência sobre a gente, nós começamos a entender que o verdadeiro influenciador sobre nós é Jesus Cristo. E nós não estamos sozinhos. Temos uma promessa de Jesus que ele fala: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. Jesus não nos abandona. Nós podemos estar passando o melhor ou o pior momento de nossas vidas e Ele sempre está
e sempre estará lá. Fora a alegria, eu também sou unido a Deus por um amor inseparável. Paulo estava preso e estava falando que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tristeza, nem fome, nem perseguição, nem espada. Nada pode me separar desse amor. Agora, você, temos um grande poder em nossa mão, ou melhor, em nossa mente, que é a nossa capacidade de acreditar ou não naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, de se guiar ou não pela promessa de Deus, ou se guiar pelas circunstâncias. Nós precisamos pensar que se Deus, Ele prometeu, Ele é fiel e justo para se cumprir. Se Deus fala que a alegria dEle é algo que está sempre em nós, nós podemos abraçar essa alegria e escolher viver essa alegria. A nossa mente tem um poder de blindar para circunstâncias adversas, mas ela também tem um poder de blindar pela fé. Ela tem um poder de blindar para que a gente não tenha fé, de blindar para que a gente não tenha alegria, de blindar para que a gente não tenha esperança. E consequentemente nós perderemos a nossa paz. Eu preciso em Cristo Jesus ter alegria, sim. Por quê? Existe uma promessa das aflições. Jesus fala: eis que nesse mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu amo os verbos na Bíblia. Jesus não fala: eu vencerei o mundo. Eu já venci o mundo. O mundo já foi vencido por Jesus. Não existe nenhuma circunstância nessa vida, nenhuma notícia que pode te dar que Jesus não venceu. Qualquer diagnóstico, ele pode ser devastador, mas também pode ser esperançoso quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Qualquer situação, ela pode ser horrível, ou ao mesmo tempo ela pode ser uma fonte de esperança. Eu preciso em Cristo Jesus aprender a encontrar alegrias em meio à dificuldade. Eu preciso encontrar alegria em meio a qualquer e toda dificuldade. Mas Glauber, como eu consigo me manter alegre, me manter estável, me manter contente e ter paz? Paulo fala: eu prossigo para o alvo que é Cristo. Aleluia. Quando você falar eu prossigo para o alvo que é Cristo, o que pode acontecer? O segundo versículo que eu aprendi na Bíblia foi: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está caminhando para Jesus, quem pode levantar contra você? Ninguém. Tentar levantar? Tudo pode. Mas conseguir te derrubar? Ninguém. Ninguém consegue derrubar o crente que está com os olhos fixos, com o caminho fixo em Jesus, com as atitudes fixas em Jesus. Ninguém pode parar esse crente. Não é circunstância, não é a falta de fé, não é a realidade, nada. Ninguém pode parar essa pessoa que está com os olhos fixos em Jesus. E se tem uma palavra que eu posso deixar para você essa noite, pense onde está sua fonte de alegria. Nos seus dias, será que você tem falado: eu não estou vivendo os melhores dias? Eu estou vivendo dias que eu não tenho mais prazer neles. Se você está vivendo esses dias, existe uma solução. A única solução: Jesus. Não existe outra solução, não existe outro caminho, não existe outro meio.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez, ele fala, alegrai-vos. Paulo reforça 2 vezes, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu falo, alegrai-vos. Lá em Provérbios 17, 22 fala que um coração alegre é um bom remédio. Um coração alegre consegue curar muitas coisas, ou quase tudo. E um coração alegre em Jesus, não há nada que não possa ser curado. Não há nada que não possa ser resolvido. Eu não conheço, eu não lembro, eu acho que eu nunca vou conhecer uma pessoa que colocou sua alegria em Jesus, sua esperança em Jesus, seu olhar firme em Jesus e prosseguiu para Jesus, obedecendo, guiando, vivendo, que não foi uma pessoa que teve uma vida alegre. Agora nós precisamos permitir que a alegria de Deus, ela entre em nossas vidas, independente das circunstâncias. Que nós possamos começar a ter perspectivas de alegria em Jesus. Amém. Não pare e pense o que pode acontecer para que eu fique alegre. Mas pense, já aconteceu algo porque eu estou alegre. Eu já tenho uma promessa de alegria, por isso eu estou alegre. Eu já tenho a salvação em Cristo Jesus, por isso eu estou alegre. Eu já tenho o amor de Deus em minha vida, por isso estou alegre. E que a alegria do Senhor possa ser a sua força. Que a alegria do Senhor possa te sustentar, possa te dar o caminho, possa te dar direção, esperança, paz e vida. E que você consiga, de verdade, revelar o fruto do Espírito Santo de Deus, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, esperança, fé. Amém? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por nossas vidas, Senhor. Deus, eu sei que cada coração aqui agora tem motivos para não se alegrar. Mas nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor entre nesses corações e mostre para essas pessoas o verdadeiro motivo da gratidão, o verdadeiro motivo da alegria, o verdadeiro motivo da paz, o verdadeiro motivo do contentamento, o verdadeiro motivo de uma vida com esperança, uma vida com Cristo Jesus, uma vida em amor, uma vida em gratidão, uma vida em generosidade. Deus amado, no nome de Jesus, eu profetizo que essa igreja é uma igreja alegre, é uma igreja contente, é uma igreja em paz, é uma igreja que sabe viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Deus, derrama a Tua glória, o Teu poder possa operar em nossas vidas, Senhor Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, que possamos nos alegrar. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.